Não há mais essa divisão muito clara da carreira com o empreendedorismo, ele não trabalha mais só no consultório, ele é advisor, ele é mentor, ele é aluno, ele é investidor. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Bioral, estamos de volta e hoje é o papo com essa pessoa que cutuca tabus, que consultório é negócio, que lucro não é pecado e que o médico é o líder da própria empresa. Márcio Souza é administrador, especialista em marketing estratégico na medicina, mentor de médicos e autor desse livro que está na minha mão, Empreendoutores, que ele me deu, assinado, bonitinho, para o grande amigo Paulo Crepaldi. E também ele recentemente soltou aí nas redes o Dicionário do Empreendedor. Ele vai falar de tudo isso. Ele defende que experiência é o novo nome da consulta, que marketing não é mercantilizar a saúde e que liderança médica não é opcional, tá? E tudo isso misturado no momento em que a IA, experiência e posicionamento estão moldando o mercado. A pergunta é: como um médico pode ser empreendedor sem deixar de ser médico? Se é que dá para deixar de ser médico em algum momento. Márcio, seja bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Putz, uma honra aqui no Vioral. E parabéns pelo seu legado, né? Na medicina, nos negócios da saúde, nesse segmento que é tão carente de gente boa. E fazer parte dessa seleção que você vem trazendo nessas temporadas aí é uma grande honra. Obrigadão pelo convite. Que isso. Márcio, a perguntinha que acho que todo mundo fica curioso é: por que escrever um livro Empreendoutores? Foi algo que você sofreu na pele com um cliente seu e você falou, cara, preciso fazer algo? Foi uma missão que você recebeu do além? Conta um pouquinho. Então, foi um pouco dos dois. Ao longo desses anos, né? São quase 20 anos já de mercado, de trazendo um pouco de estratégia, de negócios para medicina, para médicos. Eu sou do marketing médico da época que era fazer um cartão de visita e uma marca pessoal, era isso. E o receituário, pronto. Esse aí, depois apareceu o site, depois apareceu o Facebook, enfim. O que me fez pensar no Empreendoutores foi justamente desmistificar um pouco para o médico e trazer para ele vários pontos que ele não sabe que tem, mas que já os tem, que é o empreendedorismo. Eu vejo pelos médicos da minha geração, digamos, né, 50 a mais, que escolhem onde vai fazer a residência, escolhem a especialidade, escolhem a cidade que vão morar, escolhem os professores que às vezes até vão ser sócios em algumas coisas, enfim, Sim. Isso é um traço de empreendedorismo que eles não sabem que tem. Aí aparece um abismo gigante quando eles vão para o mercado. E pensam que isso é coisa de negócios, de administração, de burocrata, quando na verdade é um braço do empreendedorismo que é inevitável para eles. Sim, lógico. E dando aula em faculdades de medicina, em algumas pós-graduações, MBAs para médicos, eu vi que o perfil do novo médico é bem diferente. Eu vi, dando aula em faculdades de medicina de 2019 para cá, por exemplo, os alunos de medicina, os homens, eles pensam em serem médicos durante um determinado período. Assim, coisa de 20 anos, 25 anos. E as mulheres não, elas pensam em ser médicas daquele aspecto do ideal, do romantismo, de médica raiz mesmo. Tipo, só tem essa opção aqui e acabou. E a partir dessa curiosidade que eu fui tendo com esses alunos todos, eu vi que o perfil deles também é um pouco diferente em relação à visão da medicina como negócio mesmo, e tá tudo bem, assim, era uma bandeira que eu já levantava antes com clientes e que com alunos eu fui vendo que era mais fácil. Então, eu vi que o médico das antigas, digamos, ele é empreendedor por natureza, digamos assim, né? O médico empreendedor já, mas que o novo não, ele é um empreendedor que faz medicina. É diferente. Eu tive alunas eu me lembro bem de umas 2 alunas com 300 mil, 400 mil seguidores e já tratando esses seguidores como carteira de pacientes. Esse é um termo que não era nem um pouco tabu falar sobre isso. Olha, e eu queria até fomentar disso. Você começa no teu livro, logo na introdução você faz o seguinte, ó. Eu vou dar um monte de spoiler do teu livro, tá, Márcio? Manda ver, por favor. Já que a gente tá falando do livro, Márcio,
Quem tá ouvindo a gente fala assim, pô, tô interessado no livro do Márcio, onde que acha? Então, é uma produção minha, independente mesmo, assim, pode me procurar nas minhas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, enfim, eu direto com o autor. Beleza, então eu vou deixar aqui os links na descrição, vocês entram em contato direto com o Márcio. Mas você fala assim na introdução, medicina, empreendedorismo e carreira, tudo ao mesmo tempo agora. E eu achei interessante porque você me traz essa análise de dois perfis, do médico lá atrás e do médico de hoje. A gente sabe aí que os médicos têm olhado muito bem, alguns médicos olhado e falaram assim, eu não quero só seguir a carreira clínica. Eu mesmo tenho experiência lá na Rocket Base, eu quero abrir minha startup, eu quero abrir meu negócio, né? A gente tem já um pouquinho dos médicos com essa visão, eu quero investir. Você pega aí os estudos da AFIA mostrando que em média o médico brasileiro trabalha 52 horas por semana, né? Sendo que o plantão é uma realidade para a maior parte deles. Eu queria que você falasse disso, Márcio. É tudo isso junto agora, misturado? O que você tá vendo? Sim, eu acho que isso é inevitável já, sabe? Não há mais essa divisão muito clara da carreira com o empreendedorismo, ele não trabalha mais só no consultório, ele é advisor, ele é mentor, ele é aluno, ele é investidor, né? Como você bem lembrou da Rocket Base e os cases de sucesso que tem por lá. Então, se ele não se preparar para entender qual peças ele deve mexer primeiro, quais os movimentos que ele deve fazer e antever até em algumas situações, ele vai ter problema. Sim. Então, primeiro de tudo, ele é um empreendedor porque ele já fez medicina. Para mim, é básico, ele já é empreendedor por fazer medicina, que já é uma profissão que a pessoa ela acelera ou desacelera no ritmo dela. Não precisa estar numa multinacional que vai fazer um plano de carreira lá para ela. Sim. E quando eu falo da parte de carreira, é engraçado que muitos dos médicos não linkam com o empreendedorismo. Falar, eu não estou no momento de empreender, eu não estou no momento de investir. Aí ele toma um susto quando ele está com 55, 60 anos e acha que já deveria ter um pé de meia, e aí sai procurando tudo quanto é tipo de investimento para fazer, sem analisar com muita calma. Então, mas se ele entender que é tudo ao mesmo tempo agora, que ele é médico, ele é empreendedor e tem que olhar com muito bons olhos para a sua carreira, colocando algumas metas, alguns objetivos e deixar isso muito claro, ele vai ter problema. Ele vai ter problema no conjunto da obra, porque as coisas se interligam. E eu queria começar a falar de gestão, já que você está falando disso, né? Porque gestão é o que separa o sonho da realidade e ela é normalmente subestimada. Você fala que muitos médicos delegam a gestão para as pessoas envolvidas, mas que não são comprometidas. Eu queria começar desse assunto. Qual que é o primeiro sinal de que o médico perdeu a liderança lá da clínica, do consultório dele? E aí, o que ele faz e como que ele faz? Ele não delega essa gestão? Ou tem que delegar e tem que escolher as pessoas certas? Eu queria começar por aí, Márcio, que é a gestão de pessoas. Eu costumo dizer, eu também dando spoiler do meu livro, do meu próprio livro, que é o seguinte, as pessoas, elas têm desejos, elas têm aspirações, e as empresas, as organizações têm objetivos. E o que a gente deve fazer, qualquer desafio de qualquer RH, de segmentos diversos, enfim, é alinhar essas aspirações aos objetivos da empresa. Aí a gente começa a entrar numa questão de cultura. E o primeiro sinal que o médico já perde, que eu fui vendo ao longo dos anos, é a liderança do consultório. O primeiro sinal de perda dessa liderança é, assim, sobre a agenda especificamente. Ele não consegue diminuir a agenda ou ele não consegue acelerar essa agenda. São diversas variáveis, mas a essencial é porque ele delegou isso para a secretária. Perfeito. Que é uma pessoa que não é, a priori, tão qualificada. Principalmente, ela não está alinhada à cultura do negócio do consultório, porque nem mesmo ele sabe às vezes. Sim. Então, isso é uma tragédia anunciada, porque eu já vi médicos falando, Márcio, eu preciso de uma ajuda lá, porque assim, eu tô com minha agenda cheia de convênios, eu não consigo encaixar particular, porque a minha secretária não consegue falar com os pacientes de forma assertiva sobre mudar, elas não sabem dizer não. Fala, bom, a culpa é sua. Ele, não, mas não é minha, de forma alguma, eu não tenho tempo de estar ali. Eu falei, não, veja bem, você escolheu errado, você não treinou, você delega esse resultado do consultório para uma pessoa despreparada e não é culpa dela. E aí as coisas vão acontecer dessa maneira. É como aquele ditado, né? Você pegar uma passagem de ônibus errada e, assim, o retorno vai ficar cada vez mais caro se você não descer logo e consertar essa rota, né? Perfeito. E não tem outra maneira de resolver essa parada se não for com muita conversa,
alinhar um time, criar toda essa linha de comunicação, a cultura de comunicação, porque uma empresa é feita de pessoas e o consultório não é diferente, e ter a atitude de mostrar pelo exemplo de que as coisas mudaram. Não adianta ele falar, gente, olha, vamos fazer diferente aqui no nosso consultório, a gente vai tentar não atrasar ao máximo. Quando de repente ele começa a chegar muito mais tarde do que a equipe percebe que ele não está se empenhando, tal, enfim, é o exemplo arrasta, né? Então, ele perde a liderança, esse primeiro sinal que eu acho que é sobre a sua própria agenda, sobre a dinâmica do seu negócio, porque não se preparou nem preparou as pessoas. E para retomar isso sem que haja um impacto muito grande, uma disruptura, assim, até na pedido de demissão, aquela coisa mais drástica, é conversar para tentar mudando de forma gradual. Porque não é da noite pro dia que ele toma esse susto. Sim. Ele resolve falar, não, agora não é de agora. Ele não tem mais esse controle sobre o negócio, porque as coisas foram acontecendo ao longo dos anos, né? Agora, você coloca um ponto aqui que eu acho que é muito pra gente olhar de novo pro negócio, né? Você coloca assim, ó, lucrar não é pecado. Né? Tá destacado aqui no teu livro, tô com ele aberto, né? Então, se lucro é negociável, como que a gente deve, então, alinhar a busca, né? Os médicos alinhar a busca por margem saudável com a ética médica, porque fica muitas vezes isso. Pô, mas é o paciente, é uma vida, né? E aí, como é que faz, Márcio? Pois é. Bom, 2 pontos. De fato, ele cuida de vidas, né? E ainda bem que é assim, que tem essa visão ética. A ética também é inegociável, né? Eu acho que isso, acima de tudo. Mas a gente tem que pensar que o consultório é um negócio. Tem seus custos fixos, seus custos variáveis, tem seus recursos técnicos, tem recursos tecnológicos, estruturais, recursos humanos, né? Que são tão menosprezados. As pessoas acham que recursos humanos é uma placa numa porta de uma empresa. Não, é a secretária, é o manobrista, é o assessorista, enfim, todo mundo. Então, essa coisa do lucro, ele, assim, teria que ser claro como água, né? Falar, olha, eu vou cobrar tanto e isso vai ser comunicado ao mercado, quando eu digo para os pacientes, da forma mais clara e sucinta possível. Isso não compromete de forma alguma a ética, porque cada um sabe o tanto que investiu no seu negócio para poder atender da maneira que quer atender e da maneira que aquele perfil de paciente exige e para ter um mínimo de retorno. Então, essa coisa de se ele atuar com ética, o lucro vem de qualquer jeito, é como eu acredito. A ética aliada à estratégia do negócio, ela é imbatível, não tem, é quase, não deveria ser, mas é quase que um diferencial competitivo. Tenho exemplos claros, por exemplo, de médicos que atuam de forma ética, e quando eu digo ética no sentido mais amplo da palavra, não só técnica, é aquele que vivencia o seu estilo de vida, ele vende, digamos assim, entre aspas, o seu estilo de vida. É aquele que corre, que nada, que pratica esporte, pratica uma atividade saudável, uma vida saudável e fala para o seu paciente, fala, olha, viva assim, eu vivo assim, então você deveria também. Mas tem aquele médico que não pratica essa qualidade de vida, esse estilo de vida, né? Esse lifestyle. Mas desde que, estando alinhado, toda a comunicação do negócio, fala, olha, aqui no consultório, não é ele que vai dizer isso, né? Essa é a linha de comunicação de todos os processos internos e tal. Mas aqui no consultório tem o retorno até tal data, a consulta custa tanto, pode pagar dessa maneira, o senhor vai esperar tanto e nós temos todos esses recursos internos aqui para tirar dúvidas. Tem essa pessoa que vai te acolher, tem essa pessoa que vai te orientar e tem aquela para onde você vai pagar. Tudo isso faz parte da ética médica e da ética de negócios. Assim. Sim, eu não vou comprar algo que eu não saiba o preço antes ou se eu não possa pagar. Ou principalmente se não vai resolver o meu problema. Então, eu acho que esse é o aspecto ético que eu quis dizer, sabe? Então, assim, resumidamente, se atuar com essa ética, com essa clareza, o lucro vai vir de qualquer maneira e, para mim, sim, ele é inegociável, lucrar não é pecado, é algo inerente ao negócio médico também. Boa. Fazer um convite a você e para todos os ouvintes do Via Oral aqui, Márcio. Vamos ser seu sócio por alguns segundos. Fazer um ping-pong aqui, tá? Com você. Uma rotina, um gasto e uma crença do médico que mais atrapalha o crescimento dele. Boa, hein? Eu acho que a rotina de como a gente começou delegando responsabilidades, a coisa de não supervisionar o desempenho do negócio, não monitorar números, não estar acostumado com o dashboard, com um relatório mínimo que seja, não precisamos criar aqui 10 indicadores, mas ele criando, ele supervisionando, porque isso não é só para o resultado, isso cria uma cultura organizacional muito forte, como eu falei do exemplo. Sim. Se as pessoas do negócio souberem que o médico está supervisionando
supervisionando o desempenho, muda completamente a rotina do consultório. Boa. Um gasto desnecessário, que eu acho que é bem engraçado, eu vejo isso com vários médicos, principalmente o fetiche dos equipamentos. Eles vão para um congresso, vê lá um equipamento de ponta que é para a especialidade dele, que às vezes vai ser muito útil, mas ele não sabe se o público dele está preparado para assimilar aquele custo no tratamento, ele não sabe se ele consegue pagar aquilo e ele não sabe também quanto tempo aquilo vai retornar para ele com lucro efetivo. Então, assim, eu considero nem um investimento, ainda é um gasto, porque ele não analisa, ele simplesmente compra... A tecnologia atrai, né? Ela seduz, né? Seduz e a coisa da urgência ali, aquelas técnicas de venda daquele pessoal super preparado nos congressos para fazê-lo, enfim. E a principal crença, que é a que eu venho lutando contra há muitos anos, é de que ele não é um empreendedor. O médico não precisa falar de negócio, não precisa falar de marketing, não precisa ser empreendedor. Eu acho que, tirando essa crença, ele vai resolver muito dos problemas dele, sabe? Perfeito. Mais um ping-pong, um hábito operacional que separa consultórios de alta performance dos de baixa. Ah, sensacional. É muita comunicação. Não há nada mais... Como é que é o ditado? A principal distância entre duas pessoas é o mal-entendido. Então, muita reunião de alinhamento de time, pessoas têm que estar preparadas, motivadas, elas têm que ter confiança para resolver pequenos problemas dos pequenos processos, para que não haja esse engessamento, né, dos processos. A gente fala em processos para alguns médicos, eles ficam até arrepiados, acham que vai engessar tudo, vai parar tudo. Fala, não, é justamente o contrário, a gente quer entender a operação para que as pessoas tenham autonomia de decidir até certo ponto. E esse até certo ponto é com muita reunião de alinhamento, cultura de feedback. Eu vejo ao longo dos anos, são quase 40 anos de profissão, em todos os setores administrativos possíveis eu já passei, antes de focar na estratégia de negócio para médico. E a gente tem uma dificuldade muito grande na cultura do feedback. A gente toma muito pelo lado pessoal, tanto para dar, fala, puxa, e agora? Como é que vai ser? O que eu tenho faço? Que falar? O que eu faço? E como receber também. Sim. Feedback não é elogio. Feedback é um reporte sobre algo que está acontecendo que não deveria acontecer mais, por falta de orientação. Então, esse hábito seria reuniões contínuas, reuniões de comunicação, para tentar ver principalmente o que deu errado para corrigir. Boa. Vamos falar, a medicina não precisa de marketing, eu acho que o médico sim. Agora, você provoca aqui no teu livro, tô até com a página aberta aqui, que experiência é o novo nome da consulta. Em termos práticos, o que você quer dizer com isso? Então, absolutamente ninguém se lembra exatamente assim, com todos os detalhes do produto que comprou. O peso dele, a altura dele, a funcionalidade dele. Ela se lembra de como foi a compra, de como foi o atendimento e se está resolvendo ou não seus problemas. Olha até onde vai essa questão da experiência. Teve um caso de um médico, já tem mais de 15 anos isso, que só recebia em dinheiro. E uma paciente ia se consultar com ele, na noite anterior foi a um caixa eletrônico fazer um saque para pagar a consulta do dia seguinte e adivinha, foi assaltada. Ela atribui a culpa desse assalto ao médico. Falou, se ele recebesse de outra maneira, se eu pudesse pagar com cheque, eu não teria sido assaltada, não teria passado por isso, e por aí vai. Assim como outros pacientes se lembram do frio ou do calor que passaram na recepção durante tal atendimento. Como outro paciente que fala, não, o médico é excepcional, é impecável, mas a secretária, puxa, eu não preciso passar por isso de novo. Marcou. E por aí vai. Então, assim, a experiência é o que move os negócios. As pessoas estão muito conscientes dos direitos delas sobre a outra parte do serviço, do prestador de serviço. Então, eu não sei se eu respondi isso para vocês. Faltou alguma coisa, você me fala aí. Super, e eu concordo muito, ainda mais hoje. Você fala muito dessa coisa do consultório ser digital hoje, né? Já nasce digital. Sim. E quando eu penso em experiência, eu tô pensando que não é só dentro do consultório físico. Pô, a partir do momento que o cara entrou em contato lá no teu Instagram, no teu site, no teu e-mail, no WhatsApp, tudo isso é experiência, né, Márcio? Muito, muito. Eu costumo dizer que esse insight do consultório digital foi na época da pandemia. E me gerou um outro insight que foi o seguinte, se o consultório é digital, qual o tamanho da recepção desse consultório? Infinita. A recepção é infinita, a recepção é virtual. É o que você está dizendo, é o tempo de espera de atendimento no WhatsApp, é o tempo de acesso ao site, se é fácil ou não, se é fácil, se está na primeira página do Google ou não,
se tem 4 ou 5 estrelinhas de avaliações ou não. Todo isso é a recepção agora. Quando o paciente está sentadinho na recepção física, digamos, esquece, ele já está lá. O grande desafio é fazê-lo chegar até lá. Tem alguns estudos que dizem que a gente escolhe, já é critério de avaliação, de decisão, as estrelinhas. Se você tiver estrelas de avaliação 4 ou mais, o brasileiro é bem exigente em relação a isso. Então, se tiver alguém com 3, se tiver alguém com 4, eu vou escolher o com 4. Mas isso só vai acontecer se o paciente for encorajado a dar essa avaliação. Essa avaliação, o paciente só vai dar se ele for orientado. Ele só vai ser orientado da maneira correta se a pessoa que orientá-lo estiver capacitada para isso. Então, há todo um processo para que haja a efetivação dessa experiência. Então, assim, experiência é de fato o novo marketing. Não adianta, ninguém vai ficar sendo enganado por muito tempo. Se o médico paga um tráfego para o paciente chegar até ele e o paciente entender que não é nada daquilo do que foi vendido no mundo virtual, ele vai se sentir enganado e não volta lá nunca mais. E eu ia até te perguntar, você diria que esse é o indicador de experiência número 1 que você olharia toda segunda-feira no teu consultório, Márcio? Olha só, é exatamente isso. O que eu mais falo em minhas palestras, mentorias, o primeiro indicador que tem que ver é quantos pacientes não voltaram hoje, que deveriam ter voltado e não voltaram hoje. Se a gente for rastrear, a gente acha bastante coisa. Coisas, às vezes assim, coisas que parecem bobas, tipo, a secretária foi fria comigo. Mas o que é ser fria? Aí a pessoa quer uma atenção, você tem que... ela não foi acolhida da maneira correta, e o paciente é particular, ele acha que ele tem que ser mimado. Ou ele, tipo... Já teve casos que eu particularmente já vi, de paciente dizer, falar, eu passei sede lá, eu acho que isso aí é inconcebível. Aí, rastreando todo, falar, mas naquele dia o rapaz atrasou com a água. Eu falo, não interessa. Para o paciente que está na recepção naquele dia, ele não esteve em dias anteriores, ele precisava da água naquele dia. Então não tem uma desculpa. Alguém tem que monitorar isso, alguém tem que saber que tem que ter uma gestão do estoque ali. Perfeito. Então eu diria que, assim, voltando na pergunta anterior, me fez lembrar sobre os momentos de contato em que o paciente, que eu acho crucial, aqueles momentos que o paciente tem que ser mais bem tratado, que o encoraje a ir para o próximo passo, que é o primeiro contato virtual é como? Por exemplo, se eu buscar lá Dr. Márcio, cardiologista, o que ele vai achar sobre mim? Então tem que haver alguém tem que fazer a gestão desse conteúdo. E depois o primeiro contato presencial. Ele está de acordo, em harmonia com o digital? Meu site é lindo, maravilhoso, altamente tecnológico. Como que é o meu consultório e a menina que vai me atender? O secretário ou a secretária que me atende? E o terceiro micromomento que eu acho é o follow-up adequado. Daqui 3 meses alguém me mandou uma mensagem dizendo, Márcio, faz 3 meses que você consultou com a gente. Você se adaptou ao tratamento? Como é que estão os remédios? É fácil de encontrar? Você está tomando direitinho? Está sentindo alguma coisa? Precisa voltar? Tem um estudo, eu acho que até mudaram esses números já, um estudo antigo, dizendo que com esse follow-up, 60% a 65% dos pacientes abordados remarcam a consulta no ato. Custo praticamente zero, é só um acompanhamento, digamos, né? Mas voltando ao indicador, eu diria que é o paciente particular. Quantos pacientes particulares deveriam ter voltado e não voltaram? Isso já dá para criar um grande exercício aí que vai haver muitas surpresas sobre as falhas de operação. Sim, perfeitíssimo. Agora, você estava falando aí, eu queria entender um pouquinho, né? Onde que você acha que você está vendo que os médicos mais erram quando eles tentam fazer marketing, né? É conteúdo? É na oferta ou é o processo em si que nem você estava falando agora? Sim, em geral é o processo. Assim, o marketing é constância. Então, tem médicos que tem algumas agências criam uma expectativa muito alta, fala que o médico tem que investir 3x em tráfego, quando na verdade ele não faz um estudo de fato sobre o perfil do paciente que ele quer atingir. Aí ele começa a se frustrar. O primeiro mês é lindo porque as artes são bonitas, o material é visual, é bacana, é uma coisa nova, mas aí vai acabando a lua de mel, a agenda está sempre igual e ele percebe que não vai tendo muito resultado, ele para. Quando na verdade é um processo, ele deveria continuar, ajustar as velas, ajustar a comunicação e não faz um alinhamento, digamos assim, da essência dele. Você vê que o médico está gravando alguns vídeos, mas que pessoalmente ele não tem nada a ver com aquele vídeo. Aí você fala com ele fala, eu nem gosto de gravar vídeo. Fala, então não grave, então escreva, então fale, então divulgue de outra maneira, embora o vídeo seja mais efetivo hoje.
mas ele tem que alinhar basicamente a essência dele, a linha de comunicação. Se ele passar a verdade no que ele está dizendo, de forma constante, isso vai chegar no público-alvo dele. Boa. Agora, quais movimentos de concorrentes médicos são mais ignorados, né? Qual que é o custo dessa competitividade? Porque é uma coisa que normalmente eles não olham, né? Não se preocupam tanto com concorrentes, de olhar o próximo, o que o outro tá fazendo, né? Às vezes a gente esquece e fica atolado lá no dia a dia e não olha isso. Exatamente. É como um amigo meu que joga pôquer diz, né? Se você sentar numa mesa de pôquer e em meia hora você não descobrir quem é o patinho, é porque você é o patinho. Então, no mercado é a mesma coisa. Se ele não entender quem que são os bambambãs, quem que tá indo muito bem, obrigado, no mercado, tem que ter essa, digamos, humildade de pesquisar. Não é se rebaixar. Isso não é só com o médico, não. Acontece em outros segmentos da logística, acontece em outros... Enfim, já vi em outros segmentos. Os caras falam, eu não vou ficar vendo o que meu concorrente está fazendo. Puxa, mas isso é um ditado milenar de Sun Tzu, a arte da guerra. Mantenha seus inimigos por perto. Você tem que saber o que está acontecendo, o que estão fazendo. Não é para copiar. Às vezes é para simplesmente evitar algum erro. Para você ver que já estão errando. Não faça a mesma coisa. Tem que monitorar a concorrência para ver o que está sendo feito de bom, porque, na verdade, quem vai responder isso da melhor maneira possível é o mercado, e o mercado é ele que regula. Não é o concorrente que está indo bem, é o mercado que está indo até lá. Mas por que esse mercado vai até lá? Alguma coisa ele está fazendo de bom. Não significa que a gente precise copiar, a gente precisa ajustar nossas velas, rever o nosso planejamento e criar um novo plano de ação. Concordo plenamente. Para a última pergunta, você diz aqui no livro que a autoridade fica longe de preço. O que é isso? Tem aquele famoso posicionamento, né? Eu vou cobrar quanto quando eu entrar no mercado, mas quando eu entro eu começo a monitorar os preços das outras pessoas. Esse é um sinal claro de que não há um planejamento, de que não há um posicionamento a respeito, né? É uma dinâmica também, uma pergunta que eu faço para os médicos. Se a gente precisar de um advogado amanhã, qual que vai ser o melhor? O de R$300 a hora ou o de 5 mil a hora? Quem que a gente vai ficar mais confortável em contratar? Claro, é uma questão de posicionamento, né? Então, assim, a autoridade, a pessoa que já tem um posicionamento, ela não precisa negociar. Porque as pessoas já vão, os pacientes já vão atrás dessa pessoa. Eles já vão sabendo que ali não há muita margem para se falar de valores, de preço. E tem outro ditado que vale para qualquer... É o perfil do brasileiro, né? Quem procura por preço, sai por preço. Então, não dá para ficar cultuando muito, investindo muito em valor de consulta. O que você tem que fazer, eu acho, é investir na sua autoridade, no seu posicionamento, no quão relevante é o conteúdo que você divulga para os seus pacientes. Esse paciente vai entender que aquele conteúdo é relevante para ele, vai respeitar quem escreveu e, consequentemente, não vai tê-lo como uma autoridade e aí sabe que não tem muita negociação para falar de preço. Vou terminar aqui com uma frase aqui, aquelas frases que geram engajamento, que a rede social adora. No teu livro você diz o seguinte, aí eu quero que você explica, tá, Márcio? Tá aqui, em letras grandes, o Márcio diz o seguinte, a secretária não existe mais. E aí? Acabou a secretária, não existe mais? Acabou a secretária. Quem tem secretária está com graves problemas. A secretária, qualquer sistema de gestão faz o que uma secretária fazia. Marcar consulta, remarcar, desmarcar, cancelar, receber os valores de consulta, qualquer sisteminha faz. O que os negócios precisam, o que os consultórios precisam é de gestoras de relacionamento com o paciente. Essa é a grande pegada, digamos assim, do que tem que fazer em relação, principalmente em relação à experiência. A secretária, digamos, do consultório, ela tem que ter tempo de olhar nos olhos do paciente. Já teve médicos que já me disseram, a gente aprende a cuidar de doente, não de pessoas. E a gente tenta reverter isso. Falei, ótimo, reverta. E as pessoas que estão no consultório também têm que aprender a olhar nos olhos das pessoas, a chamar pelo nome, a acolher essas pessoas. E ter ferramentas digitais adequadas que permitam que ela tenha tempo de fazer esse acolhimento, de olhar nos olhos. Que, em geral, as atendentes, recepcionistas, secretárias de consultório estão sempre atoladas de coisa para fazer, porque as ferramentas não são as adequadas, não foi pensado para o negócio. Ou os processos não estão muito claros, o fluxo de trabalho não está bem definido. Esse é um dos principais pontos quando eu vou para uma mentoria e você vê que lá tem 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Eu já cheguei em clínica que tinha 3 médicos, 4 secretárias e ainda fechava na hora do almoço e ninguém entendia por quê. Ninguém sabia que estava sendo fechado. Isso, enfim. Mas é por isso, secretária não existe mais, o que existe é a gestora de relacionamento com o paciente. Maravilhoso, concordo 100%. Esse ano, Márcio, eu tô fazendo uma pergunta para todos os convidados nessa temporada
sobre inteligência artificial na prática. E eu queria saber do Márcio, qual que é o prompt que você mais utiliza no dia a dia? Quando você tá usando lá a sua IA generativa, o que você mais digita lá? Que prompt que você mais utiliza? A gente quer ensinar as pessoas a usar a IA e a gente quer escutar o que as outras pessoas estão usando. Ah, legal. Primeiro, uma parte é sobre os médicos que acham que a IA vai substituí-los, né? Tem muito conteúdo sensacionalista, convenhamos. Tem muita coisa dizendo e acontecendo. O hospital da China não tem médico. O não sei o que acontece tal coisa. Mas assim, o médico ele é insubstituível. Ele que pega na mão do paciente, é ele que olha nos olhos do paciente. Eu diria que os médicos só não perdem emprego, perdem posição, perdem importância para a IA. Eles só perdem importância para outro médico que entenda e saiba utilizar essa ferramenta. E ele vai estar de Fusca e o outro vai estar de Ferrari. Não tem como chegar junto. Mas assim, o que eu acho legal dos médicos, eu sempre digo para eles fazerem, que o meu prompt predileto é o seguinte, crie uma análise SWOT detalhada para a minha especialidade, considerando o mercado atual na cidade tal. Eu acho que a partir daí já nasce um mundo novo de novos termos, novas variáveis para o negócio, novas provocações que essa IA vai dar para ele, sabe? Então, criar uma análise SWOT detalhada sobre, por exemplo, eu sou cardiologista, né? E cria uma análise SWOT detalhada para cardiologia, considerando o mercado atual na cidade de São Paulo. Então, a partir daí, ele já vai ter bastante pano para manga. Boa, fica aí um ótimo prompt aí para vocês anotarem. E assim, de novo, se você quiser o Empreendoutores, o livro, eu vou deixar aqui no link da descrição os contatos do Márcio. Márcio, o que você prefere? LinkedIn, Instagram? Fala os arrobas aí para as pessoas que já querem seguir agora. O meu Instagram, o arroba é Márcio LL Souza, com Z. Pode ser por lá também. Mas eu sou muito atuante no LinkedIn, tem 28 mil médicos lá no meu LinkedIn. Pronto. Márcio Luiz Lima de Souza, Luiz com Z, Souza com Z. É só colocar meu nome completo lá que vai aparecer lá e vai ser um prazer a gente se conectar. Então é o seguinte, se tem algo para levar de hoje é que o valor percebido nasce da jornada e jornada nasce de liderança e processo, como disse o Márcio. Então, posso falar um negócio? Você que está ouvindo, escolha um KPI de experiência, elimine uma fricção. Que tal testar algo novo aí nos próximos 90 dias? Esse é o convite que eu te faço. E é assim que você, médico, médica, deixa de ser refém do mercado e se torna autor da própria autoridade. Márcio, obrigado! Eu é que agradeço. Parabéns de novo aí pelo seu legado em relação a conteúdos de alta qualidade na saúde. Como eu disse, foi um prazerzaço, uma honra. Aceitei na hora esse convite e fico à disposição de todos que quiserem entrar em contato. Prazer, grande abraço. É isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!